Bolsonaro está acuado pela justiça e pelos filhos e até por Malafaia. Mensagens de celular do ex-presidente mostram como Bolsonaro está fragilizado. São mensagens que, pelo menos ali nas conversas, não tem uma resposta. Pode ser que Bolsonaro respondeu isso em outra forma, em outro momento. Bolsonaro, que sempre usou sua força, sua virilidade, seu ímpeto forte e agressivo, muitas vezes, como propaganda da sua imagem política, da sua imagem eleitoral, agora deixa transparecer toda a sua fragilidade e fraqueza. Pode ser por conta de todo esse processo judicial, desse processo com esse desgaste todo com o Alexandre de Moraes, ou pode ser um desgaste do enredo político brasileiro dos últimos anos que tem sido pesado para Bolsonaro. Mas também pode ser por conta da sua personalidade. Mas, no fundo, tanto faz, né? Tanto faz. Como um menino levado, Bolsonaro tomou lapadas, tapas, aqueles tapas de pelica ou até não de tão pelica assim, né? Tanto de Eduardo quanto de Malafaia, Everton. E dentro disso tudo a gente tem 3 pontos que a gente tem que olhar de maneira muito clara. O primeiro é a disposição do ex-presidente Bolsonaro em se inclinar para o lado de Tarcísio, de ver Tarcísio como um nome forte para as eleições de 2026. E isso incomoda Carlos, incomoda Eduardo, incomoda Michele. E também é um desafio para Tarcísio, porque Tarcísio é um equilibrista, vem se equilibrando entre o bolsonarismo e essa centro-direita de maneira muito eficiente, diga-se de passagem. Mas para ele, cada vez mais está mais difícil o equilíbrio. E é um desafio para o bolsonarismo também cada vez mais aceitar Tarcísio. Outro ponto que a gente tem que olhar disso tudo, Everton, é o Silas Malafaia não é mais apenas um conselheiro espiritual que organiza manifestações políticas. Silas é definitivamente, depois dos áudios que a Polícia Federal disponibilizou, vazou, como queiram, é um agente político. E como agente político, ele influencia, ele dá sugestão, ele faz até uma de marqueteiro, às vezes, sugerindo, não faz mais por texto, faz por vídeo. É uma coisa bem interessante. E parece que Silas é decisivo no meio disso tudo. Parece que Silas é um protagonista. Inclusive, dizendo, olha, se não fosse você, eu iria para cima do Eduardo Bolsonaro, que está falando muita besteira, segundo ele, lá nos Estados Unidos. Inclusive, Eduardo saiu em defesa em vídeos na internet de Silas Malafaia, que sabe a importância e o peso que tem o pastor, ou como queiram. E o terceiro ponto disso tudo, Everton, e não menos importante, que o clã Bolsonaro está à beira de uma implosão política, que pode não acontecer, ou que pode virar algo mais forte, um new bolsonarismo, alguma coisa assim, mas a gente não tem bola de cristal, a gente não consegue ver para o futuro o que vai acontecer. Mas o fato é que a família mais falada do Brasil, a família mais famosa nesse momento, passa por uma crise e essa crise não vai se resolver facilmente. E para concluir isso, Everton, de tudo dessa análise, é muito complicado quando a gente vai dar conselho para quem tem mais poder e mais dinheiro que a gente, né? Quando a gente vai falar com alguém que tem muito mais. E eu não estou aqui para isso e nem para adivinhar o que vai acontecer no futuro. Mas no papel de analista eu tenho que analisar os fatos, né? E para mim é muito claro, quem pode dar uma sobrevida ao bolsonarismo além de 26, porque em 26 o bolsonarismo vai ser protagonista, isso é fato. Não tem como não ser. E ainda vai ter força em 27. Mas para se reorganizar, para poder ter uma nova cara, para poder continuar tendo o protagonismo que tem, o caminho hoje é Michele. É Michele quem pode dar espaço para o bolsonarismo se reorganizar. Não tem jeito. Enquanto força política, para tentar continuar o caminho. Porque hoje, e eu estou falando hoje, a política é tudo muito dinâmico, muda. Quem tem apelo popular, meio que incontestável dos Bolsonaros? É Michele. Quem tem capacidade de composição hoje? É Michele. Flávio até tem, mas Michele também tem. Quem tem articulação política? Diga-se aí, vendo a força do PL Mulher. Quem tem a confiança do Jair Bolsonaro? A Michele. E, de certa forma, ela tem o respeito dos filhos.
porque também é importante. Muitos políticos não têm o respeito dos filhos. Michele tem. Por mais que não goste, por mais que tenha essas brigas internas, eles respeitam ela. Entendeu? Eles não vão ir contra ela. Pelo menos não de maneira declarada. Então, Michele é o nome bolsonarista para continuar tudo isso. Então, tu acha, Júnior, que ela tem que ser candidata a presidente? Bom, essa é outra pergunta. Michele pode ser candidata a presidente para tentar impulsionar o bolsonarismo e talvez concorrer. Depois, no final, a gente vai falar sobre pesquisas, porque também está medindo Michele. Michele pode ser candidata a governadora de São Paulo, do Rio de Janeiro, senadora, sei lá, estou especulando. Alguma coisa que dê importância e força, ou ela fazer uma cruzada pelo Brasil todo, não concorrendo, ou sendo vice-presidente. Enfim, me parece que o bolsonarismo precisa muito mais da Michele hoje do que do próprio Jair Bolsonaro, que está ali com a tornozeleira eletrônica, com todas as limitações, e ela que pode dar um reagrupamento para o bolsonarismo, de certa forma, depois de 26. Lembrando que em 26 o bolsonarismo vai ser protagonista e que pode vir um fato que pode mudar tudo isso, Everton. Mas para mim é muito claro, essas revelações, e bota Malafaia em maus lençóis, tanto é que Malafaia acusou golpe, saiu gritando nos microfones em entrevistas nas últimas horas, porque sabe que ele se meteu num lugar que é um pouco perigoso, Everton.